Este vídeo é patrocinado pela CuriosityStream, que possui mais de 2.500 documentários para mentes curiosas. Em um vídeo prévio, expliquei o conceito fundamental de autovetor e autovalor. Para resumir, ao multiplicar uma matriz 2 por 2 arbitrária por um vetor, exemplo 1, 0 resulta em um novo vetor, ou -1, -2 neste caso. Em vez de representar vetores com setas, no entanto, estarei apenas usando pontos, que representarão o final do vetor. Estou usando desmos facilita as coisas. Mas ainda assim, temos um vetor de entrada e saída, e você notará que a transformação da matriz fez o vetor escalar e também rotacionar. Isso geralmente é o que acontece. Coloque um vetor aleatório aqui, e o vetor de saída provavelmente terá um comprimento e ângulo diferentes. Na verdade, vou dispor vários vetores de entrada aleatórios na tela, ou pontos que representam seus finais, e aplicar a mesma multiplicação de matriz neles. Os novos vetores de saída são geralmente versões escalonadas e rotacionadas das entradas correspondentes. Mas rapidamente, se voltarmos, você verá que qualquer ponto nessas duas linhas não é rotacionado. Vetores nessas linhas apenas são escalonados. E quando uma matriz apenas escala vetores ao longo de alguma linha, isso é conhecido como um autovetor da matriz. O fator de escala, ou o quanto o vetor aumenta, é conhecido como o autovalor. Um dos autovalores é já que os vetores mantiveram seu comprimento após a transformação. Se rebobinar, verá que os pontos do outro autovetor se distanciaram 3 vezes mais da origem. Se alterar a matriz 2 por 2 para esta, conhecida como matriz de rotação, qualquer entrada rotacionará 90 graus. Então a questão é, qual é o autovetor dessa nova matriz? A propósito, 0 não vale. Bem, considerando que um autovetor é um vetor não rotacionado pela matriz, podemos dizer que um autovetor não existe aqui, porque todo vetor além de 0 é rotacionado. Quando você prossegue com a análise, no entanto, você acaba obtendo autovetores e autovalores. No entanto, eles são imaginários. Não há tanta intuição visual por trás disso, mas o que nos importa é esse simples fato. Se os autovalores, vetores, forem imaginários, ou apenas tiverem um componente imaginário, então qualquer vetor de entrada real não nulo será rotacionado por algum valor da multiplicação da matriz. Pode ou não ser escalado, mas haverá rotação. Agora, a primeira aplicação visual de autovetores e autovalores será na sequência de Fibonacci. Como muitos sabem, esta é a sequência que começa com 0 e 1 e você soma esses para obter os próximos termos, continuando assim. Matematicamente, para obter um termo, soma-se os dois anteriores. Se eu te dissesse que este número pertence a essa sequência e pedisse o próximo, existe uma forma visual interessante de encontrá-lo sem simplesmente percorrer a sequência. Essa visualização é necessária pois a equação pode ser expressa pela multiplicação de matrizes. Pelas regras da matriz, o primeiro produto escalar resulta em Fn1 mais Fn2 igual a Fna, a mesma equação anterior. O segundo produto escalar é trivial e apenas diz que Fn1 mais 0 é ele mesmo. Precisamos incluir isso para obter uma matriz quadrada. Então, se eu inserir quaisquer dois termos vizinhos, como 8 e 5, a saída resultante deve ser apenas o próximo termo na sequência, ou 13 e o mesmo Fn1 que inserimos, ou 8. Essencialmente, a saída é apenas o retângulo deslizado por 1, e cada multiplicação de matriz desliza novamente por 1. Graficamente, isso diz que se eu tenho o vetor 8, 5, então, a transformação da matriz deve enviá-lo para 13. 8, o que faz? Mas deixe-me fazer essa mesma transformação em várias coordenadas de Fibonacci, onde quaisquer pontos ou vetores representam dois termos vizinhos. Se eu mantiver uma cópia das entradas, então podemos ver que as saídas simplesmente caem no próximo vetor na sequência. O que mais nos importa, no entanto, é o fato de que todos esses pontos parecem estar muito próximos desta linha aqui, porque essa é um autovetor da nossa matriz. Pontos perto dessa linha movem-se mais para cima. Praticamente não há rotação. O autovalor associado é, na verdade, a proporção áurea, ou 1 mais raiz de 5 sobre 2.
é o quão mais afastados os pontos se tornam da origem a cada multiplicação, pois não estão exatamente nessa linha. Isso facilita a previsão de termos futuros, porque mesmo muito mais adiante na sequência, as coordenadas praticamente estarão nesta linha. É o autovetor, então os pontos não são rotacionados além dele. Logo, ao multiplicar as coordenadas de qualquer ponto pela razão áurea, temos aproximadamente o próximo ponto acima. Mesmo para os primeiros termos como este, o erro é bastante pequeno, mas à medida que ampliamos e deixamos o número do termo IR ao infinito, o erro vai a zero. Como observado, os pontos se aproximam muito desse autovetor. Isso significa que se eu te desse algum número muito mais adiante na sequência e pedisse o próximo, você só precisaria multiplicar pela razão áurea e encontraria com quase exatidão. O que também acho muito interessante, no entanto, é o que acontece quando aplicamos a mesma transformação de matriz a um monte de pontos aleatórios. Pense em cada um desses como os dois primeiros números em uma nova sequência de Fibonacci com a mesma aritmética, mas um começo diferente. Se eu aplicar a multiplicação de matrizes, obtemos esses pontos que representam o segundo par de números na sequência. Então, outra transformação nos dá este conjunto. Na medida em que prosseguimos, os pontos se aproximam cada vez mais do autovetor, indicando que todos começam a ser escalados pela razão áurea. Vou dar um zoom para mostrar onde estão após 4 multiplicações. Matematicamente, isso nos diz se começamos em 0 e 1, ou 3 e 17, ou quaisquer outros dois números positivos. Usando a mesma fórmula e somando os dois termos anteriores para o próximo, os números finalmente serão um múltiplo da proporção áurea anterior. Essa proporção está incorporada na aritmética e também nesta matriz e seus autovalores, não nos próprios termos iniciais. Agora, para as pessoas que querem uma aplicação mais realista, este próximo exemplo é para vocês, porque combina cálculo com números complexos, com eigencoisas. Mas primeiro, temos que responder a algumas perguntas rapidamente. Suponha que eu insira um ponto no plano x e y para se movimentar conforme uma função do tempo. Minha primeira pergunta é: quais valores de dx, dt e dy dt farão com que ele se mova para a direita? Se já fez cálculo, isso é fácil. dx dt precisa ser positivo e db dd zero. Isso resultará em uma alteração positiva em x, sem alterar como desejado. Se quero que a partícula se mova para cima, dy dt deve ser positivo e dx dt zero, você compreende. Mas a pergunta um pouco mais difícil é: e se eu quiser me mover em direção ou afastar da origem? Bem, neste caso, dy dt tem que ser a metade de dx dt. Isso é perceptível ao considerarmos essas duas velocidades como uma coordenada, pois dy dt será metade de dx dt quando estiver nesta linha, a mesma que passa pela partícula e a origem. A equação é E igual a 0,5x. Se dx dt for 1 e dy dt for 0,5 conforme indicado, a soma do vetor resulta em uma direção apontando para longe da origem, que é para onde a partícula se moveria. Qualquer um desses valores nos dará a mesma coisa, embora velocidades negativas resultem em movimento em direção à origem. Ok, prontos para as aplicações agora. Digamos que há uma população de raposas, F, e uma de coelhos, R. Essas variáveis representarão o número desses animais em qualquer momento. Então vamos dizer que a população de raposas muda a uma taxa igual à sua população atual. Faz sentido, pois mais raposas você tem, mais rápido se multiplicarão. Estamos supondo que eles vivem eternamente e a população é ilimitada para simplificar. Se fez cálculo 1, entende o crescimento exponencial. A população de coelhos crescerá 3 vezes mais rápido que a atual, superando as raposas. No entanto, eles morrerão ou serão comidos a uma taxa igual ao número de raposas que existem. Isso complica, mas o objetivo é observar o que ocorre ao longo do tempo ao iniciarmos com um número arbitrário de animais. Graficamente, o eixo x representa a população de coelhos e o eixo y, as raposas. Se houver inicialmente 10 coelhos e 10 raposas, isso é representado pelo ponto 10, 10. Se inserirmos esses números nas equações, obteremos as derivadas, que nos dizem que os coelhos aumentarão 2 vezes mais rápido que as raposas, apenas naquele momento. Isso é como antes. Portanto, se inserirmos os componentes dr dt e df dt nesse ponto,
Como velocidades, a soma vetorial indica que haverá movimento para cima e direita naquele instante. Isso indica que as populações estão aumentando, pois, apesar dos coelhos serem consumidos, sua reprodução rápida permite o crescimento populacional. Foque na direção do vetor, não no comprimento. Agora, se a população de coelhos começasse com 2, então, ao inserir esses valores nas equações, veríamos que o número de coelhos diminuiria. Basicamente, eles estão diminuindo mais rápido do que se reproduzindo. Portanto, ao traçar tais vetores, observamos que o ponto se moverá para cima e esquerda naquele instante. Parece que estamos indo para 0 coelhos. Se eu fizesse isso para cada ponto, faríamos algo como um campo de inclinação, mas é realmente chamado de plano de fase para um sistema de equações diferenciais. Se eu começar em, digamos, 10, nós apenas seguimos as setas e vemos como a população mudará ao longo do tempo. Começando em 2, 10 vemos que eventualmente chega a 0 coelhos, e esses seriam apenas um monte de outros cenários, dependendo de onde você começa. O que você está vendo são as soluções para esse conjunto de equações diferenciais para diferentes condições iniciais. Fazer um plano de fase ponto a ponto é tedioso, então vamos abordá-lo de outra forma. Vou pegar os coeficientes e colocá-los em uma matriz que será multiplicada pelas duas variáveis r e f. Vou nomear as derivadas como r e f, e pela multiplicação matricial são iguais. Agora podemos aplicar as transformações de matriz, porém, as entradas agora são as populações de coelhos e raposas, os pontos observados. No entanto, aplicar a multiplicação de matrizes resultará em velocidades ou taxas de mudança da população não novas. Vou destacar 10 em outra cor, multiplicá-lo mantendo uma cópia em 10. Aqui estão as saídas, que representam as taxas instantâneas de mudança para suas entradas correspondentes. Como em 10, teríamos um R de 20 e um F de 10. Se eu reduzir proporcionalmente estes e colocá-los em cima da entrada, então isso nos diz exatamente o que vimos antes. Que se você colocar 10 coelhos e 10 raposas em nossa simulação e apertar play, naquele momento ambas as populações aumentariam, mas os coelhos estariam aumentando 2 vezes mais rápido. Mas você notou o autovetor? Se eu retroceder, você verá que nada nesta linha ou no eixo X é rotacionado. Isso significa que quaisquer entradas nessas linhas também terão valores de velocidade nessas linhas. Lembre-se, anteriormente, isso indicava que o movimento seguiria essa linha. Isso significa que se tivermos 9 coelhos e 0 raposas, ou digamos 3 coelhos e 6 raposas contanto que estejamos nesses autovetores, e deixemos a simulação rodar, os valores da população permanecerão nessas linhas para sempre. Veja, o autovetor inferior é óbvio. Se iniciar com coelhos, com o tempo, você terá mais, como esperado. Mas o de cima é meio que um ponto ideal, onde você começa com o dobro de raposas do que coelhos, e com o tempo essa proporção nunca muda. Há apenas raposas suficientes para que os coelhos não dominem em população, mas não o suficiente para que os coelhos morram completamente. Tudo permanece proporcional. Ambos têm autovalores positivos, é por isso que os pontos se afastam da origem e não em direção a ela. Mas apenas esses autovetores bastam para aproximarmos a evolução do sistema sob quaisquer condições iniciais. Porque o fluxo de quaisquer outras populações iniciais meio que segue os autovetores, é por isso que o plano de fase parecia do jeito que estava. Ademais, o autovetor superior segmentou em regiões relevantes. Qualquer população localizada acima dele resultará em nenhum coelho eventualmente. Todas essas setas levam ao eixo e é aqui que as raposas, citação, vencem. Eles exterminam coelhos mais rápido do que eles se reproduzem. Mas abaixo desse autovetor, e acima do outro, é onde os coelhos meio que vencem. Na verdade, significa que eles superam gradualmente a população de raposas. Eles ainda estão sendo comidos, mas estão se reproduzindo muito mais rápido. O autovetor é o ponto ideal de proporcionalidade constante. É por isso que antes vimos alguns caminhos voarem para a direita e outros virarem para a esquerda. Tudo dependia de qual lado do autovetor começamos. Para adicionar dinâmica, se eu aumentar esse número para que os coelhos se reproduzam mais rápido, o autovetor se eleva, ampliando a seção de vitória dos coelhos, como previsto.
Se eu acelerar a reprodução das raposas, ele retorna, ampliando a vitória das raposas naquela região. No entanto, o uso mais conhecido é com massas em mola. Vamos traçar posição versus velocidade ao invés de populações de animais. Puxar a massa para a esquerda sem velocidade inicial corresponde a este ponto no gráfico. Se eu soltar, assumindo que não há amortecimento, ele oscilará para frente e para trás para sempre. No plano de fase, isso equivale a girar a origem entre o máximo deslocamento e zero velocidade até a velocidade máxima sem deslocamento, continuando infinitamente. Agora, a equação que representa isso é MA, ou MVE, é igual a CASBV, onde K é a constante da mola e B é o coeficiente de amortecimento. Atualmente, a massa e a constante da mola são 1, enquanto B é 0, então esta é a equação real. Como provavelmente sabem, a derivada da posição é a velocidade. Por que estou escrevendo isso? Porque, veja, temos duas derivadas, alguns coeficientes e essas mesmas variáveis sem o primo, assim como antes. É o mesmo tipo de problema que se resume a encontrar autocoisas. No entanto, neste caso, os autovalores são imaginários, assim como os autovetores. Lembram quando falei que autovalores imaginários significam rotação? Bem, aqui está de novo, de forma mais visual. Para esses sistemas de equações diferenciais, autovalores puramente imaginários significam apenas rotação, sem decaimento para o equilíbrio ou divergência dele. Agora, se eu aumentar a constante da mola e tornar a mola mais forte, ainda esperamos que não haja decaimento, mas deve haver algumas velocidades mais altas. Veja o que ocorre quando incremento. Agora, obtemos mais uma forma oval, mostrando que a velocidade máxima aumentou, mas a posição máxima não, já que começa do mesmo ponto. O autovalor é imaginário, indicando somente rotação, sem decaimento. Adicionando algum amortecimento leve, como situar o bloco em fluido, espera-se que ele oscile, mas decaia ao equilíbrio. Primeiro, observe o primeiro bloco. Olhe o plano de fase enquanto altero o coeficiente de amortecimento. Você verá que agora ele espirala para a origem, também conhecida como equilíbrio, onde não há velocidade ou deslocamento, o que corresponde ao que esperamos com a decadência que vem do amortecimento. Pela ótica do alto valor, ganhamos mais entendimento, já que além dos componentes imaginários que correspondem à rotação, vemos que os componentes reais negativos simbolizam a decadência, como se o sistema estabilizasse e alcançasse o equilíbrio. Vou aumentar o coeficiente de amortecimento, resultando em uma decadência mais rápida no plano de fase e um componente real mais negativo do alto valor. E se fosse possível ter um coeficiente de amortecimento positivo aqui, que vou alterar para isso, então isso nos dá um componente real positivo, que corresponde ao crescimento ou instabilidade. Isso implica que o plano de fase se desviará do equilíbrio em espiral. Até agora vimos como autovalores e autovetores podem nos dar um verdadeiro sentido visual do que pode acontecer a um sistema ou sequência após um longo tempo ou muitas iterações. Isso nem sempre é o caso, mas em muitas situações, autovetores e autovalores revelam esse comportamento a longo prazo. É por isso que são tão úteis. No vídeo sobre matrizes, apresentei um exemplo com um cenário de apocalipse zumbi, onde em um setor de quarentena, a cada hora, uma percentagem de pessoas se transforma em zumbis, mas há uma cura que converte uma percentagem de zumbis de volta em humanos. Como a nova população de humanos e zumbis após cada hora pode ser calculada com equações lineares, podemos transformá-la em um problema de matriz para ver o que acontece a longo prazo. Se eu usar o Desmos em vez disso, podemos ver com vários pontos de partida, representando populações iniciais de humanos e zumbis, o autovetor revela o equilíbrio do sistema. E como o autovalor é uma vez que as populações estão nisso, então elas não mudarão. Mas tudo se moverá em direção a ele por hora. Então, após muitas iterações, o sistema convergirá para um ponto onde haverá o dobro de zumbis em relação aos humanos. Novamente, o autovetor revela esse comportamento de longo prazo. Suponhamos que tínhamos vários nós e caminhos unidirecionais conectando-os. Se você andasse sem rumo por essa rede o dia todo, querendo saber quanto tempo ficaria em cada nó em média, isso seria um problema de matriz.
Como tudo é aleatório, podemos escrever as probabilidades. Se você está no A, com certeza vai para o B, mas ao chegar lá, tem 50% de chance de seguir para C ou D. Isso se aplica a cada trajeto. Colocando essas probabilidades em uma matriz, se vê que a chance de ir de A para B é 100% e de B para C é 50%. O autovetor da matriz mostra a porcentagem de tempo passado em cada nó. Se considerarmos esses nós como sites e as bordas como links entre eles, teremos a ideia básica de como o Google classifica as páginas da web. Sim, inicialmente o Google PageRank visava determinar qual site você visitaria mais se clicasse em links aleatoriamente durante o dia. Essa matriz de classificação é simplesmente um autovetor. Mas nem sempre é sobre comportamento de longo prazo. Por exemplo, no vídeo anterior deixei de mencionar o exemplo da rede de aplicativos de namoro. 3 homens, 1 a 3, e 3 mulheres, 4 a 6, foram combinados em um site de namoro, sem correspondências do mesmo sexo, fazendo desta uma situação de gráfico bipartido. Bipartido significa que a rede pode ser dividida em 2 conjuntos distintos, sem conexões internas entre eles. Ao criarmos a matriz de adjacência, se a pessoa 1 e 4 estiverem conectadas, haverá um 1 na coluna 1 e linha 4 e também na linha 1 e coluna 4. Se não estiverem conectadas, teremos um 0. O que eu não disse é que esses eram os autovalores. Acontece que se um gráfico é bipartido, então os autovalores desta matriz virão em pares de mais e menos. Se permitirmos correspondência do mesmo sexo, o sistema deixa de ser bipartido e os autovalores não aparecem em pares. Então, se eu te der uma rede assim, não é óbvio se ela é bipartida apenas olhando para ela. Mas se eu rotular os nós e fizer uma matriz de adjacência baseada nessas conexões, descubro que todos os autovalores vêm em pares de mais e menos, o que nos diz, sim, o gráfico é bipartido, e se o reorganizarmos, isso se torna mais óbvio. Analisar o agrupamento de um gráfico envolve também o estudo de autovalores, que pode revelar padrões ocultos em gráficos caóticos. Pesquise sobre agrupamento espectral para aprender mais. Autovalores são usados na análise de frequência para determinar a frequência natural de um sistema. Eles surgem em circuitos por suas semelhanças com massas na mola. Autovalores auxiliam a compreender a velocidade de propagação de uma doença na população. São utilizados em compressão de dados, reconhecimento facial, diversas aplicações de física e muito mais do que consigo expressar em um vídeo. Espero ter demonstrado o poder e a intuição dessas coisas que para muitos parecem secas quando aprendidas na escola. Se você quer ampliar seu conhecimento em diversos tópicos, sugiro que explore o CuriosityStream, patrocinador do vídeo atual. O CuriosityStream oferece milhares de documentários e títulos de não-ficção produzidos por líderes do setor, ideais para fãs do canal. Eles possuem documentários como O Paradoxo de Hawking, para aprender mais sobre um grande erro de Stephen Hawking na compreensão da física dos buracos negros. Para os apreciadores das aplicações práticas da matemática, recomendo A Vida Secreta do Caos, que apresenta exemplos de como o caos se manifesta na realidade e na própria matemática. CuriosityStream, disponível em diversos serviços de streaming, como Roku Android, Xbox One, Amazon Fire, Apple TV, custa somente $2,99 mensais. Ao acessar curiositystream.com/majorprep ou clicar no link abaixo, você ganha o primeiro mês de associação grátis, sem riscos para experimentar. Então vou terminar o vídeo aqui. Claro, agradeço aos meus apoiadores no Patreon, sigam-me nas redes sociais pelos links abaixo. Até a próxima!